Agora vamos treinar um pouquinho com FGV, banca de alto nível. Você vai ver que, quando se trata de substantivo e adjetivo, esses assuntos, né, que estamos estudando, a FGV, ela é mais uma vez aquilo que ela sempre é nas provas. Ela é bem textual. Ou seja, é no texto que você resolve as questões, não é fora do texto. É sempre olhando o texto, é a típica, a chamada gramática textual. Então, é muita semântica. Você não consegue matar a questão sem analisar aquele trecho no texto. Normalmente é assim. Vamos lá. Questão 6. Em cada opção a seguir foi destacado um substantivo do texto acima. A opção em que o adjetivo referente ao substantivo destacado está incorreto. Outra coisa que você vai ver que às vezes é mais difícil na FGV é entender o enunciado, sabe? Às vezes o aluno erra a questão da FGV porque ele não entende o enunciado. Quando a gente traduz enunciado, o aluno fala, putz, era só isso. Às vezes é um problema de enunciado, sabe? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é traduzir o enunciado. Então, vamos lá. Do que ele está falando? Vamos traduzir. Você vai ter de ir ao texto e aí você vai marcar a única alternativa em que o adjetivo que vem depois da barrinha não vai se referir aos substantivos que venham antes da barrinha. Então, ele destaca de um lado substantivo e do outro lado o adjetivo. Você vai marcar uma alternativa em que essa relação não esteja correta. Ó, na letra A, livros e materiais serão os substantivos e necessários o adjetivo. Vamos ver se necessários, lá no texto, está se referindo a livros e materiais. Vamos ver. Ele diz aqui, ó, preparar salas com livros e materiais necessários. Sim, esse adjetivo está se referindo a livros e materiais, que são os substantivos correspondentes. Sim. Então, ó, você entendeu? De um lado, ela colocou os substantivos, do outro, o adjetivo referente a eles. Certa. A banca que era incorreta. Letra B, advogados, partes e estagiários. Vamos lá, vamos achar. Advogados, partes e estagiários estão aqui. E presentes. Presentes é adjetivo que se refere a esses substantivos? Vamos ler. Atender e dar informações aos advogados, partes e estagiários presentes. Sim, presente se refere a esses substantivos. Sim. Então, a letra B está certa a correlação. C. Pedidos e interessados. Vamos lá. Veja. Pedidos é um substantivo. Ele é substantivo, porque olha esse artigo aqui, ó. Os pedidos. Tá. Agora vamos ver se interessados é adjetivo que se refere a ele. Ó, os pedidos de preferência, blá, 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 dos interessados. Ora, interessados nem é adjetivo nesse texto. Quando você vai ao texto, você vê que com esse artigo, os interessados virou o quê? Substantivo. Tá, entendeu? A banca queria saber, então, se interessados era adjetivo de pedidos. Não, ele nem é adjetivo. Resposta, letra C. Na letra D, auxílio e solicitado. Vamos ver, auxílio e solicitado. Sim, ó, auxílio é o substantivo e solicitado estava se referindo a ele. Quando solicitado o auxílio? Sim. A letra D está perfeita. E atribuições previstas, vamos ver. Cumprir as demais atribuições previstas. Previstas é adjetivo de atribuições. Perfeita. A banca queria a única que não trouxesse a correlação correta. A resposta foi letra C. Próxima questão. A frase em que a substituição do termo sublinhado foi feita de forma adequada ao sentido original é. O que a banca vai fazer aí em cada alternativa? Repare que de um lado ela destaca locuções adjetivas e do outro lado ela substitui as locuções adjetivas por adjetivos. Veja, então de um lado, locuções adjetivas, como você aprendeu comigo, né? São expressões com valor de adjetivo. Do outro lado, adjetivos. Tá, em todas as alternativas, a substituição não foi feita de forma adequada, somente em uma. Como assim não foi feita de forma adequada? Semântica.
Em todas as alternativas, houve um problema de sentido. A substituição não manteve o sentido. Em uma, só é que manteve, que é a que você vai marcar. Letra A, remédio sem efeito. Remédio sem efeito é o remédio ineficiente? É. Por quê? Ineficiente é aquele que não tem eficiência, ou seja, que não é eficiente no seu efeito, não cumpre o efeito. Então, se ele diz que é sem efeito, então ele não tem eficiência, é ineficiente. Eficiente não é aquele que cumpre o que tem que ser cumprido, né? Que cumpre o que se espera. Ineficiente é o que não cumpre. Linda, perfeita reescritura. A resposta é a letra A. A galera na prova ficou em dúvida entre A e B, sabia? Poço sem água, poço árido. A galera ficou em dúvida aqui. Mas atenção, árido é aquele que não é fértil, não é seco. É que muita gente confundiu com clima árido. E aí pensou, sem água, seco, árido. Mas árido não é sem água. Árido é aquele que não tem fertilidade, não é fértil, ou seja, é aquele que não dá frutos, não dá efeito. Não... Então, sem água, não necessariamente ele vai ser árido, entendeu? Não confunda com clima árido. Estaria certo se dissesse assim, poço seco, por exemplo, sem água, seco, aí tudo bem. Mas árido não reescreve sem água, entendeu? Muita gente, porque olhou para isso, pensou no clima árido, errou. Então, cuidado para não olhar para uma coisa e pensar em outra. Cuidado para não ficar assim, poço árido. Porque o clima árido, ele é sem água, ele é seco. Cuidado. Extrapolação. Livro sem autor não é desautorizado. Desautorizado é aquele que não teve autorização, né? Carro sem direção não é um carro indireto, né? É o desgovernado, seria uma possível substituição aí. E flor sem perfume não é fedorenta, né? Se ela é sem perfume, ela é inodora. Fedorenta é aquela que tem cheiro ruim, não é? Então, cuidado. Engraçado, né? Você vê, isso é semântica. FGV é semântica, total. Questão 8. O segmento ideia revolucionária poderia ter trocado a ordem de suas palavras, revolucionária ideia, sem que isso modificasse suas classes gramaticais. A opção abaixo em que isso também ocorre, então vamos lá. Você vai marcar a alternativa em que a troca de posição dos termos não vai gerar mudança de classes, assim como aconteceu em ideia revolucionária. Em todas vai gerar, em uma não vai gerar. Veja qual é. Nova escultura. Nova é adjetivo. Escultura é substantivo. Se eu trocar de posição, vou trocar de posição. Escultura nova. As classes vão mudar? Não. Escultura continua sendo substantivo e nova continua sendo adjetivo. Então, a banca queria uma alternativa em que isso também ocorresse, assim como em ideia revolucionária, nova escultura não teve mudança de classes. Resposta, letra A. Em todas as outras, você vai ver que a mudança de posição dos termos vai gerar mudança de classes. Jovem professora. Em jovem professora, eu não posso ter uma jovem que seja professora, ou seja, jovem, substantivo, professora, adjetivo. A jovem que é professora, a jovem que trabalha como professora. Se eu mudo a posição, professora jovem. Pense comigo. Agora eu não estou falando de uma professora que é nova. Então, a mudança de posição dos termos gerou mudança de classes. Imigrante trabalhador. Eu posso ter um imigrante que trabalhe, que seja trabalhador, substantivo e adjetivo. Se eu mudar de posição, vamos lá, trabalhador que é imigrante. Sim, de novo, eu tenho mudança de classes. Trabalhador passou a ser substantivo, imigrante passou a ser adjetivo. Sempre assim, Mudou de posição, mudou de classe, igualzinho ao primeiro. Agora eu tenho um trabalhador que imigra. Velho pescador. Eu posso ter um velho que pesque. Um velho que seja pescador. Substantivo e adjetivo. Tá. Agora eu vou trocar de posição. Pescador velho.
Tá, eu posso ter um pescador que seja velho? Substantivo e adjetivo? Tudo igual. Sim, mudança de classes. Fanático marxista. Eu posso ter um fanático que seja marxista, ó, marxista adjetivo. Ó, na hora, você faz assim, ó, o fanático que é marxista, o fanático que é republicano. Vá trocando por outros adjetivos, para você ver que nessa posição, sim, o fanático pode ser substantivo e marxista adjetivo. Eu posso trocar o marxista por outros adjetivos, o fanático que é republicano, o fanático que é europeu, entendeu? Você vai trocando por outros adjetivos esse marxista aí, e você vai ver que, de fato, o primeiro é substantivo e o outro é adjetivo. E se eu mudar a posição, eu terei novas classes. O marxista, que é fanático, que tem fanatismo. Por isso a resposta foi letra A. Próxima. Questão 9. Observe a frase a seguir. Repare que é isso que a banca vai fazer, ó. Ela vai fazer a substituição de um verbo por um substantivo. Então, na primeira frase vem um verbo, na segunda frase vem um substantivo. E ela pede aquela única alternativa em que essa substituição foi feita de forma adequada. E você já fez uma questão desse modelo comigo nesse vídeo. O que a banca quer dizer com forma adequada? Sentido. Em todas elas, o sentido não é o mesmo. Em uma é que o sentido é o mesmo. Mas como assim o sentido não é o mesmo? Em todas elas, você vai trocar o verbo pelo substantivo e não vai ser o mesmo sentido. Em uma delas, o sentido será igual. Vamos ver? Ó, letra A. É possível ocultar. A primeira coisa que você faz é marcar o verbo e o substantivo, que, ó, ocultar, ocultismo. Tá, o sentido é o mesmo? Não. Ocultar, o substantivo ocultismo, não tem a ver com ocultar, né? Ocultismo tem a ver com o quê? Tem a ver com mistério. Ocultar seria ocultação, né? Ocultismo pode estar ligado a, enfim, astrologia tem a ver com ocultismo, né? Agora, ocultar, não. Ocultação, sim. Então, veja, o sentido não foi mantido na letra A. Letra B, morrer e mortandade. Não, mortandade não mantém o sentido de morrer. Seria morte. Morte manteria o sentido, né? Mortandade tem a ver com matança, né? Que são muitas mortes, né? Então, não é o caso. Então, ó, não era ocultismo, porque ocultismo tinha a ver com esoterismo. Mortandade tem a ver com matança. Então, os sentidos foram mudando. Agora, olha a letra C. Enfrentar, enfrentamento. Lindo. Enfrentar as dificuldades é o caminho. Comecei com o verbo. Depois eu reescrevi, trocando pelo substantivo. Ora, esse substantivo mantém o sentido do verbo. Eu queria uma alternativa em que o substantivo mantivesse o sentido do verbo. É essa. Resposta letra C. Oferecer amizade é o mesmo que ofertório? Não, teria que ser oferecimento, né? E não ofertório. E letra E. O mais difícil é viver. O mais difícil é a vivacidade. Não, o mais difícil é a vida, né? Vivacidade é característica de quem é vivaz, de quem tem alegria, né? E é diferente de viver, que tem a ver com vida. Então, pelo sentido, é que você teria que achar a alternativa correta. Vamos a mais uma, vamos lá. Questão 10. Aqui, a banca faz o seguinte. A frase em que o emprego do artigo sublinhado se deve ao primeiro caso apontado. Que primeiro caso apontado é esse? Agora você vai entender comigo lendo aqui o trecho da gramática do português contemporâneo. Em sua nova gramática do português contemporâneo, os autores Celso Cunha e Lindley Sintra afirmam, sobre o emprego do artigo definido, que ele se antepõe ao substantivo para indicar... Então, ó, artigo definido, ele faz o quê? Por que ele é chamado de definido? Nós estudamos isso lá na teoria. Porque ele indica algo, um ser que já é conhecido do leitor. Até aí você já sabia, né? Por isso que ele é artigo definido, porque ele define, determina. Ele indica algo conhecido. Beleza.
Só que agora, presta atenção. Agora, você vai entender que ele pode ser conhecido por duas hipóteses. Ou ele é conhecido porque já foi mencionado antes. Então, ou você usa o artigo definido porque você já falou daquele termo anteriormente, ou você usa o artigo definido não porque ele tenha sido falado anteriormente, mas por ele ser objeto de um conhecimento de experiência. Então, presta atenção. Há duas hipóteses de você usar o artigo definido. Então, você já entendeu que artigo definido é aquele que define, mostra algo conhecido. Tá, mas quando ele é conhecido, ele pode ser conhecido por duas hipóteses. Ele pode ser conhecido porque é algo conhecido de experiência de vida. Por exemplo, se eu chego para você e falo assim, o mundo pode ser cruel às vezes. Quando eu falo o mundo, eu usei o artigo definido. Eu já tinha falado de mundo anteriormente aqui nessa conversa? Não. Mas por que eu usei definido? Porque eu e você sabemos de que mundo se trata. Então, nesse caso, eu usei artigo, o mundo pode ser cruel. Por quê? Porque é um mundo objeto de um conhecimento de experiência. Tá, agora eu vou te dar um exemplo da primeira situação. Ó, se eu digo assim, chegaram 2 meninos. Os meninos estavam contentes. Quando eu digo chegaram 2 meninos, os meninos estavam contentes, repare que agora eu usei o artigo os meninos, porque eu já tinha falado de meninos anteriormente. Então, nesse caso, estamos falando do uso do artigo definido, demonstrando algo que foi mencionado anteriormente. Entendeu? Então, o definido, ele existe para mostrar algo que já é conhecido. E ele pode ser conhecido por 2 motivos. Ou conhecido pela experiência, ou conhecido por ter sido mencionado antes. Pois bem, agora sim, você vai marcar uma alternativa em que o artigo esteja no primeiro caso, ou seja, ele foi usado para apontar para algo mencionado antes. Em qual dessas situações? Letra A. O melhor amigo do homem é o uísque. O uísque é o cachorro engarrafado. Veja, ele já tinha falado de cachorro anteriormente? Não. Ele usou o cachorro, mas ele já tinha falado de algum cachorro? Não, André, ele tinha falado de melhor amigo. Mas melhor amigo não necessariamente é cachorro. Melhor amigo pode ser o pai, o gato. Muita gente marcou a letra A. Porque falou assim, o cachorro está apontando para o melhor amigo. Não. O cachorro, ele falou, presta atenção, ele usou o artigo definido para falar de o cachorro, que cachorro, é um objeto fruto da experiência. Objeto que eu digo que é um termo genérico. Ele não usou o artigo porque ele já tinha falado de cachorro no texto. Aí muita gente falou, mas ele tinha falado de cachorro. Não, ele tinha falado do melhor amigo do homem, que é uma informação geral. Pode ser melhor amigo, pode ser gato, papagaio. Por isso não foi a letra A. Letra B. O menininho aproximou-se da estante com uma moedinha na mão e a depositou no cofre. O cofre. Ele já tinha falado de cofre antes? Não. Então, ele usou o artigo aqui porque todo mundo sabe que é um cofre. Então, é fruto da experiência, fruto do conhecimento. Letra C. A freira fugitiva sempre fala mal do convento. Ele já tinha falado de convento anteriormente no texto? Não. Então, não é a letra C. Letra D, a terceira idade, é aquela em que a gente bota os óculos. Ele já tinha falado de óculos anteriormente? Não. Resposta letra E. Por quê? Um corvo, após apoderar-se de um pedaço de carne, voou para uma amendoeira, onde pousou com o alimento. O alimento está retomando o quê? Ele já tinha falado desse alimento no texto? Sim, pedaço de carne. Então, ele usou o artigo definido porque ele já tinha mencionado esse termo no texto. Ele já tinha falado que alimento era esse. Pedaço de carne. Diferente de cachorro. Ele já tinha falado de cachorro no texto? Não. Ele já tinha falado desse alimento no texto? Sim, pedaço de carne. Por isso a resposta foi letra I. Questão ótima. Próxima questão. Nessa frase, vamos diretamente para o comando. Empregou-se corretamente o artigo definido após o pronome indefinido todo. Todo o mundo. A frase abaixo em que esse emprego também está correto. Essa questão
ela é para você revisar a diferença entre todo e todo o. Você se lembra da diferença? Ó, todo sozinho equivale a qualquer. Já o todo ou toda, não importa, pode ser feminino, pode ser... Já o todo o é igual a inteiro ou na totalidade. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, todo o jornal do planeta cobre acontecimentos mundiais. Tá certo dizer todo o? Ele tá falando do jornal inteiro? Não, ele tá falando de qualquer. Então não posso usar todo o. Eu só vou usar todo o se eu estiver falando de inteiro ou na totalidade. E aqui o sentido era qualquer. Por isso não é a letra A. Letra B, as notícias aparecem em todas as páginas. Todas as páginas, tá certo? Sim, são as páginas na sua totalidade. Todas as páginas em sua totalidade. Resposta, letra B. O uso do artigo foi perfeito. Letra C, todo o repórter faz sentido? Não, é sem artigo. Esse todo aí quer dizer qualquer repórter. Letra D, toda a notícia faz sentido? Não, é qualquer notícia. Então, toda vez que o todo for igual a qualquer, não pode vir com artigo. Todo o texto publicitário deve elogiar produtos? Não, é todo texto. Porque ele não quis dizer o texto inteiro, ele quis dizer qualquer texto. Por isso a resposta foi letra B. Questão 12. Observe o segmento textual abaixo, que iniciava uma narrativa escolar. Uma das observações do emprego dos artigos definidos e indefinidos é que os primeiros indicam termos já enunciados no texto, conhecidos. Essa já fez até uma questão disso. E os segundos, que são os artigos indefinidos, indicam termos presentes no texto pela primeira vez. Assim, é correto afirmar que... Então, vamos marcar a alternativa correta. Letra A. O emprego de um artigo definido em um cacho não modificaria o sentido geral do texto? Então, ó, se eu trocar um cacho por o cacho, o sentido não vai mudar? Claro que vai mudar. Ora, quando eu digo um cacho, é um cacho qualquer. Quando eu digo o cacho, é o cacho específico. Dizer que não muda, tá errado, muda. De indefinido vai virar definido. B. O emprego do artigo definido em o estacionamento indica que esse lugar já havia obrigatoriamente sido citado antes. Então, quando ele falou o estacionamento aqui, quer dizer que ele já foi citado antes o estacionamento? Obrigatoriamente? Você acabou de fazer uma questão comigo em que o artigo definido, ele é usado, às vezes, não para mostrar que algo foi falado antes, mas para mostrar que algo é conhecido, fruto de conhecimento de vida. Ou seja, quando ele disse lá, um carro entrou no estacionamento, não necessariamente ele já tinha falado de estacionamento antes. Ele usou o artigo não porque ele foi mencionado anteriormente, mas porque estacionamento é algo que todo mundo conhece. Por isso ele usou o artigo definido. Então, lembra que o artigo definido, ele não é só usado para apontar para o que foi dito antes. Ele pode ser usado também para falar de algo que todo mundo conhece. Por isso, esse obrigatoriamente estava errado. Não é a letra B. C. O único artigo de emprego correto nessa frase é o de um cacho. Não, ó. Um carro estava certo. O estacionamento estava certo. Os faróis, o artigo também estava certo. Os pneus também estava certo. Um cacho estava certo e o de teto estava tudo certo. Então, dizer que o único artigo correto... Não, todos estavam corretos. Letra D. O emprego de artigo definido em o estacionamento e os faróis está errado. Ou seja, ele não podia ter usado o artigo definido aqui antes desses substantivos? Não, não está errado, está certo. Ele usou esses artigos não porque ele já tinha mencionado estacionamento e faróis anteriormente, mas porque todo mundo sabe o que é um estacionamento, todo mundo sabe que são faróis. O contexto era de carro, de estacionamento, por isso ele usou o artigo definido. Todo mundo sabe do que ele está falando. Então, não tem nada errado aí. Então, não é a letra D,
porque não estava nada errado. A única certa era a letra E. O emprego do artigo definido em os faróis e os pneus se deve ao fato de se referirem a elementos conhecidos a partir do emprego de um carro. Ou seja, foi o que eu falei, o contexto. A frase já tinha começado a falar de carro. Já estava começando a falar de carro. Então, quando ele começou a falar de carro, todo mundo já criou ali um mindset de carro, estacionamento. Por isso que ele usou artigos definidos depois, porque são objetos conhecidos naquele contexto. Então, perfeita a questão. E com essa questão, o que você aprende? Que o artigo definido, ele não aponta só para o que já foi dito no texto. Eu posso usar artigo definido se eu entender que o meu interlocutor vai saber do que eu estou falando. Então, não preciso usar definido só nas situações em que o substantivo tenha sido mencionado anteriormente. Resposta, portanto, letra E. Vamos em frente, já volto com mais. Vamos lá.